Bom, eu sou Gustavo Sintra e estamos começando mais um programa Polícia em Ação. Hoje receberemos aqui o capitão Maximiliano para falar um pouco para a gente dos furtos na zona rural e do trânsito no município de Pouso Alegre. Capitão Maximiliano, fala um pouco para a gente com que frequência se dá essa atividade, de que forma ela pode ser prevenida. Conta um pouco para a gente a respeito desse assunto dos furtos na zona rural. Olha, Gustavo, na zona rural a gente tem uma dificuldade um pouco maior, né, já natural de policiamento preventivo, de atendimento, em razão das grandes áreas que nós temos aqui na nossa região, né, e da distância, muitas vezes, dos centros urbanos, que consomem aí boa parte da nossa disponibilidade de meios, né, da nossa capacidade operativa. Então, a gente tem alguns registros, infelizmente, né, de furto de gado, furto de implementos agrícolas, outros materiais utilizados aí na zona rural, que são muito visados aí pelos criminosos e que com algumas medidas a gente pode tentar evitar que isso aconteça, né? Contribuindo assim para essa atividade preventiva e para evitar a ocorrência desses delitos. Uma boa dica, uma boa orientação é a formação de redes de segurança, né, na zona rural. Assim como a gente estimula essas redes nas áreas urbanas, entre vizinhos, também na zona rural isso é muito importante, né? Especialmente naquelas localidades onde eu não tenho alguém fixado, eu não tenho um caseiro ou não tenho ou não resido naquela localidade, né? É muito importante que os laços, os vínculos com as pessoas ali que têm propriedades no entorno sejam mantidos e estimulados o tempo todo, porque eventuais situações que fujam à rotina ou que possam chamar a atenção, nessa circunstância podem ser denunciadas, informadas de imediato à Polícia Militar. E aí nós temos tempo hábil, né? Nós temos condição adequada de intervir, prevenir, evitar que aconteça o furto, evitar que aconteça o crime, ou eventualmente reprimir, conseguir prender os autores, apreender o material que foi subtraído. Então a formação de redes, a informação que circula entre os vizinhos, né, sobre pessoas suspeitas, sobre situações que fujam à rotina naquela localidade, são sempre muito bem-vindas, né? É sempre um meio que a Polícia Militar estimula para garantir que haja uma maior segurança nessas localidades. Individualmente, cada proprietário, cada produtor, né, também pode tomar algumas medidas, algumas ações aí próprias que de alguma forma contribuem para reduzir esse risco. Uma delas, por exemplo, é a colocação de cadeado ou de trancas nas porteiras de acesso, né? Evitar que as pessoas possam acessar a propriedade por meio das estradas ou dos acessos aí, previamente construídos, garantindo que haja controle efetivo de quem por ali transita, né? Então, nos locais onde eu posso colocar, eu devo aí fazer a utilização de cadeados ou outros tipos de grade, outros tipos de tranca, melhor dizendo, que possam evitar a passagem ou o acesso de pessoas não autorizadas. A utilização, né, quando possível, de equipamentos eletrônicos de monitoramento, vigilância, né? Então, câmera, alarme, se isso for viável e possível, também ajuda muito. Nesse sentido, a presença de alguns animais, né? Os gansos, por exemplo, são muito bons em avisar sobre a entrada de pessoas suspeitas, né, ou de pessoas estranhas, porque eles fazem um barulho tremendo na propriedade rural. Então, talvez seja viável, eventualmente, utilizar ou manter nessas propriedades alguns animais dessa natureza, para garantir que haja ali um aviso, haja ali uma informação, um barulho diferente do normal, do usual, para que a gente saiba que tem gente chegando, né? Quando isso for viável, quando for possível, especialmente para quem mora na zona rural ou tem um caseiro morando na propriedade, né? Os implementos agrícolas, o maquinário, esse também deve ficar guardado em locais adequados. É muito comum, às vezes, a gente utilizar isso ao longo do dia, né, para a lavoura, para a produção, e não guardar, ou porque não teve tempo, ou porque está com alguma urgência, ou até porque não tem local adequado para isso. É importante que a propriedade tenha um galpão, tenha uma área destinada à guarda desse material, para que ele não fique exposto no campo ou em outros locais, visíveis, inclusive, da estrada ou por quem está passando, né? Isso pode ser um chamativo, pode ser um facilitador para aquele criminoso, né, motivado, está com interesse, está com intenção de subtrair alguma coisa, ir lá e subtrair. Então é sempre importante lembrar que esse material, na medida do possível, precisa ser guardado, colocado em local seguro, com controle de acesso, evidentemente, né, para minimizar o risco aí dele ser subtraído, dele ser retirado daquela propriedade. Outra informação relevante, outra ação também preventiva que tem um potencial de dar certo muito grande, é a vistoria frequente do ambiente, né? A gente tem casos, às vezes, de que há subtração de gado ou de implementos agrícolas, e como aquela propriedade não tem moradores, a identificação do fato só se dá dias depois do acontecido. E isso inviabiliza, muitas vezes, a coleta de provas, a identificação de autores. Não há um fio, né, que a gente possa seguir para poder identificar aí como que aquele fato aconteceu. Então, na medida do possível, é importante que ou o próprio proprietário
ou o seu funcionário, ou até um vizinho, né, de confiança, alguém conhecido, como eu disse no começo, possa vistoriar a propriedade frequentemente, né, verificar o maquinário, verificar os animais, verificar inclusive a casa, né, a sede dessa propriedade rural, para garantir que não houve ali arrombamento, subtração, nem retirada de nenhum material do lugar. Isso com a frequência que for possível, né? Quanto mais frequente, menor o risco, maior a chance de a gente evitar e prevenir que isso aconteça, né? Que um crime como esse, de furto, o arrombamento aconteça nesses ambientes. Bom, e o meio de contato para as pessoas que então sofrerem com um eventual furto na zona rural é o mesmo de uma pessoa que sofre com um furto na zona urbana? Como se a pessoa que foi vítima de um crime como esse pode fazer para entrar em contato direto com a polícia militar e requerer as devidas providências? Olha, Gustavo, havendo disponibilidade de contato via telefone, né, o meio mais fácil, mais prático hoje em dia, o telefone de emergência é o 190, né, o 190, deve ser utilizado. Nem sempre isso é possível, dependendo das circunstâncias, da localidade, né? Como a gente disse, pode eventualmente acontecer de um determinado ambiente não ter cobertura de telefonia celular. E aí é importante ter outros meios para poder acionar, né? Aqui em Pouso Alegre, nós temos aí algumas iniciativas já de criação de redes, de outros tipos de contato, né? Porque não sendo possível o contato via telefone, é preciso que alguém seja avisado para que nos acione, né? O acionamento pode ser feito pelo telefone de emergência ou pode ser feito também pelo telefone geral do batalhão, né? Aqui em Pouso Alegre é o 35 2102 8100. Esse é o telefone de contato da Polícia Militar aqui no batalhão de Pouso Alegre. Mas esse contato precisa ser feito por alguém avisado de que está acontecendo alguma coisa na propriedade, né? Então, por isso, é importante criar mecanismos de contato, especialmente com os vizinhos dessa propriedade, e cientificá-los também da rotina da sua propriedade, né? Se alguém mora ali, o vizinho deve saber que tem movimento, tem rotina o tempo todo. Se alguém não mora, né, se não tem um proprietário residente, se não tem um funcionário que reside, é importante que o vizinho, as propriedades do entorno, tenham conhecimento disso. Porque se eventualmente houver um barulho, uma movimentação, eu vou identificar que tem uma situação suspeita ali, né? E aí posso eventualmente, quando necessário, acionar a Polícia Militar se identificar qualquer situação aí que fuja à normalidade, fuja à rotina. Bom, perfeito. Essas foram então algumas dicas para moradores da zona rural que possam vir a sofrer com uma circunstância dessa, então já ficam avisados de como se dá o contato e quais as medidas que podem ser tomadas para evitar esse tipo de crime. E agora a gente volta então um pouco para a área urbana para tratar um pouco a respeito do trânsito. Capitão Maximiliano, fala um pouco para a gente a respeito dos crimes mais frequentes no trânsito, de como anda o trânsito da nossa cidade. Conta um pouco para a gente a respeito desse assunto. Gustavo, o trânsito hoje é um tema muito em voga, né? Muito discutido, não especificamente por conta dele, mas por conta das dificuldades de mobilidade urbana, né? A gente tem cada vez mais veículos, cada vez mais pessoas, num ambiente que normalmente não se amplia na mesma velocidade, né? Então o ambiente permanece o mesmo, as vias de acesso as mesmas, e nós temos um volume de demanda muito crescente, né? Que cresce cada vez mais. Então a mobilidade é sempre uma discussão muito relevante. E algumas medidas de gentileza, de boa vontade, que estão inclusive previstas na lei, são obrigatórias para os condutores, para os pedestres, para todos os atores que compõem o trânsito, elas são essenciais para garantir que haja segurança para todos e para que haja melhor qualidade de vida, né? Porque, em última instância, boa mobilidade e segurança no trânsito são diretamente relacionados à qualidade de vida de uma comunidade. Então, é muito importante lembrar as pessoas que algumas regras de educação e de gentileza, elas não são apenas isso. São regras legais que devem ser observadas por todos e para as quais existem sanções previstas pelo Código de Trânsito para aqueles que não observam, que não cumprem essas obrigações, né? Então, eu destaco aqui alguns itens de convivência urbana muito relevantes, né? A utilização, por exemplo, a observância dos semáforos, os sinais semafóricos, né? Isso é essencial para que a gente conviva em paz, para que a gente conviva bem na comunidade e para que a segurança no trânsito seja uma constante para todos. Então, o sinal fechou, ou o sinal está no amarelo, isso significa que eu devo reduzir a velocidade e me preparar para parar, porque muito provavelmente eu vou chegar até aquele ponto limite, né, da via e não vou poder cruzá-la, sob pena de o fluxo oposto, o fluxo que cruza, ter que ficar parado esperando que eu termine a minha manobra, né? Isso é muito importante, muito relevante. Lembrar que a faixa de pedestre, ela é um ambiente seguro, deve ser um ambiente seguro, para que o pedestre possa cruzar a via. E para isso, os condutores de veículos, de motocicletas, né, os ciclistas, quaisquer outros atores aí do trânsito, devem se lembrar ou devem levar em consideração que o pedestre tem prioridade, né?
Se há uma faixa de pedestre delimitada, definida naquela via, e ele está utilizando, eu tenho que parar meu carro, eu tenho que parar minha bicicleta, eu tenho que parar minha motocicleta e aguardar que ele transponha aquela via em segurança. O pedestre também precisa observar essa regra, né? Se a via tem faixa de pedestre, é ali que ele deve atravessar. Ele não deve utilizar outra área da via para cruzá-la, exceto se não houver ali a indicação, a sinalização adequada para que ele o faça na faixa de pedestres. Onde há sinal semafórico, ele deve levar em consideração isso também, né? O semáforo está fechado para os veículos, significa que ele pode atravessar, está aberto para ele. Caso contrário, ele deve aguardar o fluxo parar no sinal semafórico vermelho para que ele possa fazer ali a transposição na via de maneira segura, sem nenhum outro risco ali aumentado, né? Uma outra preocupação muito grande que nós temos hoje em dia, né? A vida moderna nos demanda aí cada vez mais atividades em cada vez menos tempo, é o uso do celular enquanto se dirige, né? Seja para atender a ligação, seja para mandar uma mensagem no aplicativo de mensagem de texto. Isso é muito perigoso, isso é um risco extremamente elevado, né? Hoje, os nossos registros, as nossas estatísticas de acidente de trânsito, ela indica, né, que a falta de atenção causada pelo uso do telefone celular é a principal causa dos registros que nós temos hoje, né? Seguida de perto aí pelos casos de embriaguez que nós vamos falar daqui a pouco. Mas o uso do celular e a desatenção ao volante por conta disso é algo muito relevante, né? Não só para o condutor do veículo, também para o pedestre que às vezes está desatento, né? Atravessa a rua, desce da calçada, utilizando o celular sem perceber o que acontece à sua volta. Então, muito cuidado com isso, né? Para o condutor de veículo, de motocicleta ou de veículo de 4 rodas, e essa é uma infração, né, punível aí com multa, perda de alguns pontos na carteira. Então, há sanção prevista para essa conduta, né? Além de ser algo inseguro, é também uma infração de trânsito. Para o pedestre, é uma conduta extremamente insegura, né? Transitar aí olhando o celular sem observar o que acontece à sua volta, né? É muito importante lembrar sobre isso. E são situações corriqueiras, né, que acontecem a todo momento. Todo momento a gente vê alguém no trânsito no celular, alguém atravessando a rua no celular, sem prestar a mínima atenção no semáforo, se está aberto para o pedestre ou não. Então, acho que a atenção é o foco principal. Se todo mundo fizer a sua parte, obviamente, e se manter atento, grande parte dos acidentes provavelmente seriam reduzidos. Não, com certeza, sem dúvida, Gustavo, você tem razão. A gente vê isso acontecendo muitas vezes, né? Quem nunca percebeu alguém tropeçando na rua, ou às vezes esbarrando num banco, esbarrando num poste, porque não percebeu que aquele objeto estava ali, porque estava usando o celular, né? Estava desatento ao que acontecia à sua volta. Isso é cada vez mais comum. Para o condutor do veículo, como eu disse, é uma infração de trânsito e é a principal causa de acidentes hoje, pelo menos na nossa região, né? Eu tenho certeza que isso se replica também no resto do estado e até no país, porque, como eu disse, é uma inovação na vida moderna, né? Nós estamos tão adaptados a essa realidade que nem percebemos os riscos que isso traz à nossa segurança, né? Vira uma coisa automática. Bom, e aquela ideia de que no trânsito os maiores são responsáveis pelos menores, isso realmente é um fato? Por exemplo, caminhoneiros são responsáveis por veículos menores, carros são responsáveis por motocicletas, isso realmente é um fato ou é mito? Isso é verdade. Inclusive está estabelecido, né, positivado, a gente diz, no Código de Trânsito Brasileiro. Vários são os atores que compõem o trânsito, né? E nós nos vemos em situações diferentes a cada momento em que saímos à rua, né? Em algum momento você é o pedestre, em outros momentos você é o motociclista, em outros é o condutor do veículo de maior porte. A regra é que o maior deve levar em consideração a segurança, deve prevenir eventuais acidentes em relação aos menores, né? Então o pedestre é o elemento mais vulnerável dessa relação e, portanto, deve receber a maior atenção e a maior parte dos cuidados aí dos demais atores. Mas isso acontece também com os demais, né? Veículos de maior porte devem tomar cuidado com os veículos de menor porte, quando possível, né, dar preferência, guardar a distância lateral adequada, segura. Os veículos de menor porte devem fazer isso em relação aos motociclistas, que também precisam fazer isso em relação aos ciclistas, né? Essa é uma regra legal que, se observada por todos, sem dúvida nenhuma, vai promover aí muito maior qualidade de vida para as pessoas, né? Eu queria só complementar uma informação que deixei passar agora há pouco, né? Falava sobre os acidentes. Então, como primeira causa dos acidentes que a gente registra, como a principal causa, nós temos a desatenção, muitas vezes causada pelo uso do celular. Como segunda causa, nós temos a embriaguez. E essa é uma infração muito comum ainda, infelizmente, e severamente punida pela lei, né, atualmente. A lei seca, que nós chamamos, ela prevê aí a sanção de multa de quase R$3.000
R$ 2.934,70, eu anotei aqui para não esquecer, para quem é flagrado dirigindo embriagado ou para quem, eventualmente, numa operação lei seca, se recusa a submeter ao teste de etilômetro, né? Então, a lei, para fins administrativos, para fins de infração de trânsito, ela considera que aquele que se recusa a fazer o teste também deve ser sancionado, também deve ser punido. Então, a sanção é a mesma, né? Essa multa de R$ 2.934, a perda de 7 pontos na carteira, porque é uma infração gravíssima. Então, o prontuário do condutor fica lá com 7 pontos negativos, né? E, além disso, essa é uma infração que leva a um processo administrativo próprio para a suspensão do direito de dirigir. Então, quem é flagrado dirigindo embriagado ou quem se recusa a fazer o teste, tem automaticamente um processo administrativo instalado pelo Detran, que pode culminar aí com a suspensão do direito de dirigir por até 12 meses. A pessoa pode ficar impedida de utilizar, né, de dirigir veículos pelo prazo de 1 ano. Isso é muito sério, muito grave, né? E para os casos mais extremos, para aquelas pessoas que estão com a capacidade, né, psicomotora, que a gente diz, alterada, a lei prevê também essa conduta como criminosa, é um crime de trânsito infelizmente muito comum, com pena aí prevista de 6 meses até 3 anos de detenção. Então, são sanções muito graves, muito severas, né? As pessoas devem observar isso, não só por conta desse risco de ser sancionado, de sofrer aí uma fiscalização e ser multado e tomar essas providências todas que nós dissemos antes, mas porque essa é uma causa muito grave, né? Muito séria de ocorrência de acidentes, e acidentes muito com resultados muito severos, né? Muito sérios. Então, é preciso tomar cuidado com isso, né? Nós temos aí N casos registrados de acidentes provocados, causados pelo uso inadequado de álcool, né? Ou eventualmente até outras drogas, e que causaram aí tragédias familiares relevantes, né? Bom, é isso aí. Então, o pessoal de casa que está acompanhando e costuma, então, a fazer uso frequente do trânsito, eu acho que praticamente todo mundo, por mais que você não esteja conduzindo um veículo, você vai estar ali integrando a parte de pedestres do trânsito. E é muito importante, então, a atenção não só dos condutores de veículos, como dos pedestres também, com relação à atenção, ao respeito à sinalização, à travessia no local adequado e no que diz respeito, então, ao uso de substâncias que alteram, então, as condições normais de uma pessoa. Basta, eu acho que a pessoa ter a própria consciência de que aquilo ali é nocivo para a própria vida dela, entendeu? A polícia militar faz o serviço dela cumprindo com a lei, mas a pessoa também tem que ter a ciência de que aquilo ali, além de gerar um risco para todo mundo que está no trânsito, principalmente gera um risco para a própria vida dela. Eu acho que esse é o principal ponto, entendeu? Se a pessoa não cuidar dela, ela vai cuidar de quem mais. Bom, capitão, mais alguma dica com relação ao trânsito no nosso município? Gustavo, só para encerrar, lembrar que cruzamento é um local sempre muito perigoso, né? Então tem que reduzir velocidade, observar quem vem, para depois cruzar a via, mesmo que seja preferência minha. Só lembrar disso, né? Isso é muito importante. Parar no meio de um cruzamento, jamais. Jamais, exatamente. Então é uma questão de boa educação, né? Sim. Se eu vejo que o fluxo de trânsito vai parar por algum motivo, eu tenho que me conservar antes do cruzamento para garantir que o fluxo contrário possa cruzá-lo sem nenhuma dificuldade, sem nenhum problema. Então, parada obrigatória é uma informação, né, ou uma situação que eu devo observar, não só porque a lei determina, mas porque é essencial para a segurança de todos, e os cruzamentos são sempre áreas de risco, muito cuidado com isso, né? Não permaneça fechando o cruzamento e nem cruze nenhuma via sem observar todos os lados, né, todos os ambientes, para garantir segurança para todos os envolvidos, ainda que seja sua preferência. E, como eu disse no início, é uma questão de boa educação, né? A lei determina, mas observar esses itens de gentileza de boa educação contribui, sem dúvida nenhuma, para um trânsito mais seguro e para uma comunidade, uma sociedade com uma qualidade de vida muito superior. Bom, então, esse foi o Polícia em Ação de hoje. Aqui o capitão Maximiliano trouxe diversas dicas para a gente, para melhorar, então, o decorrer da nossa vida no dia a dia. Gostaria de agradecer a sua presença, capitão. Eu que agradeço, Gustavo, mais uma vez, né? E o espaço que a TV Câmara cede aqui para a Polícia Militar sempre. E reiterar, então, que, bom, além do bom senso, a gente tem que ter consciência de que o trabalho da Polícia Militar não se dá de forma individual, mas sim em conjunto com toda a população. Esse foi o Polícia em Ação de hoje. Muito obrigado a quem acompanhou a gente até agora e até a próxima.